Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todas, irmãs do grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa vez meu áudio é diferente, é um pouco diferente. Para contar uma revelação que Deus me levou hoje à tarde, numa mansão de uma pessoa tão conhecida, que está em todas as televisões, as rádios, as redes sociais, né? O Senhor me mostrou bem diferente, me levava até essa mansão. Quando eu chegava lá, eu perguntava por o que era que eu tinha ido ver naquela mansão. E a voz dizia assim: eu vou falar. Eu vou falar por que eu trouxe você nessa mansão. E a mansão, tinha uma segurança grande. Uma segurança grande, quase ninguém entrava. E eu perguntei por que eu tinha entrado naquela mansão e eu não tinha ninguém ali conhecido, não estava vendo ninguém conhecido. E a voz todo o tempo falava: eu vou mostrar por que eu trouxe você aqui nesta mansão. E começava a chegar as pessoas, os donos, ali, aquele pessoal, os moradores daquela mansão. E quando eu via, era Flávio Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, né, que é candidato à presidência. E eu continuava perguntando por que eu estava naquela mansão, que não tinha ninguém meu, não tinha ninguém conhecido. E a voz continuava, dizia: calma, eu vou mostrar tudo. E começava a passear comigo naquela mansão. Era uma mansão, uma segurança, tanta segurança, e eu ficava insistindo e perguntando por que eu tinha entrado ali, porque aquela mansão estava muito segura. E eu tinha entrado ali, eu não era ninguém, e tinha muita segurança. E eu estava ali dentro daquela mansão. E a voz continuava dizendo: foi eu que trouxe você aqui para mostrar, para falar, para dizer o que eu vou fazer. E eu começava a passear sobre aquela mansão. E eu começava a ver Flávio Bolsonaro de paletó, de camisa branca, muito calmo, muito educado. Me recebia muito bem. E quando eu começava a passear sobre aquela mansão, eu via a mãe dele, a mãe do Flávio Bolsonaro, né? E eu perguntava quem era aquela senhora, dizia: é a genitora, porque nós não somos conhecidos como mãe, né, e sim como genitora. E ali, irmãs, eu começava a passear sobre aquela mansão, mas todo o tempo eu perguntava por que eu estava ali dentro, o que eu tinha ido ver, que eu não tinha ninguém conhecido ali, eu não tinha ninguém meu ali. E só a voz falava: eu vou falar tudo, eu vou mostrar, eu vou dizer para que eu trouxe você aqui, para você falar lá fora desta mansão. E é necessário gravar esse áudio, e eu peço que você compartilhe esse áudio para os seus grupos, para suas amigas, sua família. E quando a voz me levava até lá onde está Flávio Bolsonaro, mandava eu levantar a cabeça e olhar para Flávio. E dizia: foi ele que eu levantei. Foi eu que levantei ele. Por isso que tanta perseguição sobre a vida dele. Foi eu que levantei ele. Quando você sair daqui desta mansão, você fale lá fora. Para que eu trouxe você nesta mansão? Pessoal, isso é forte, isso não é brincadeira, isso não é uma revelação minha, não é eu que estou inventando, foi uma revelação do céu. Deus se revelou, Deus me levou o meu espírito até naquela mansão e levou para quê? Para quê? Para mostrar que tinha levantado ele, o Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência. A importância da gente ouvir esse áudio, a importância de você compartilhar esse áudio, para alguém ouvir e entender que foi Deus que levantou. Por isso, por que faz isso, faz aquilo? Sim, Davi, o Senhor, ele escolheu Davi, separou Davi no meio dos irmãos, e a palavra do Senhor nos garante que Davi era o segundo coração de Deus, mas mesmo assim Davi pecou. Por que Davi pecou? Porque era ser humano, e ser humano ele é falho, ele é imperfeito, perfeição só no Senhor, correto só o céu. Não vai ser Davi, não vai ser Flávio Bolsonaro, mas o Senhor, um detalhe, levantou ele. Agora, se corromper, já não é mais com Deus. Entendeu? Que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus chamou, que Deus agora nessa preitada, nessa jornada, Deus separou ele, escolheu ele para enfrentar esse pleito eleitoral. Amém? Compartilha esse áudio nos seus grupos, com sua família. Não deixe esse áudio ficar parado, porque o Senhor falava
a voz ali naquele lugar ecoava. Dizia: filha, quando você sair desta mansão, comece a falar o que eu trouxe você aqui dentro desta mansão, que não entra todo mundo, mas eu trouxe você, para você quando sair daqui, falar, compartilhar, dizer o que você viu e para que eu trouxe você aqui dentro dessa mansão, para dizer que eu chamei ele, que eu escolhi ele. Agora, se corromper já é outra coisa, não é mais com Deus, é com o homem. Amém? Compartilhe nos seus grupos. Não diga que a pastora está falando em política. Não, foi uma revelação do céu, uma revelação de Deus. E é necessário eu falar, eu espalhar, eu contar o que Deus me mostrou para a glória de Deus. Um abraço.